Pronto. Boa tarde, meninas. É um prazer muito grande estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre análise de perfil comportamental, que é muito importante a gente se conhecer, se autoconhecer, e sempre é tempo disso, para a gente se autoconhecer, para que a gente possa melhorar como pessoa, porque enquanto estamos aqui, a gente precisa realmente dar essa uma revitalizada, né? De ter essa plenitude de vida, de querer realmente viver o melhor enquanto Deus nos concede um tempo aqui na Terra. Então, o assunto que eu estou trazendo para vocês hoje não é de formação jurídica, mas é de formação comportamental. E eu também tenho essa formação em análise de perfil comportamental que potencializa tanto o lado pessoal quanto o lado profissional. E eu acho que antes da gente ser um bom profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa, né? De melhorar como pessoa. E a gente está aqui justamente para isso, para cada vez a gente evoluir o nosso nível pessoal e espiritual. E Verdade. aí, não é verdade? É, Nós estamos sempre buscando melhorar, né? E melhorar a gente mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui ano passado. E se a gente melhorar 1% a cada dia, no final do ano a gente melhorou 365%. Mas como nunca é assim, né? Às vezes a gente está evoluindo, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente despenca da escada, né? verdade. É. A Aí tem gente que está começar, muito bem, começa tudo de novo, né? tudo de novo, né? Mas aí não é, aí é um recomeço, isso que é legal, É. porque a gente nunca vai começar do zero, a gente vai sempre recomeçar das experiências que a gente teve. Então, isso que é bom, porque a gente Olha, amadurece, né? A gente tenta melhorar e consertar aquilo que não deu certo. Então, isso é muito interessante e a gente está aqui para isso, né? Somos seres de luz e aos poucos a gente vai ficando sombra, porque a gente nasce é um ser de luz, novinho em folha, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando com aquela sombra, né? E tem gente que está totalmente no escuro, porque ela perdeu essa luz. Então, o que é importante é a gente retomar e reencontrar essa luz. E o que eu estou fazendo hoje aqui é com a minha chama acesa para poder acender algo que pode estar apagado dentro de você. Então, gostaria que hoje a gente tivesse isso em mente. Nossa chama vai acender, né? A chama da esperança, a chama da fé, a chama de que dias melhores virão, porque o mundo está com uma atmosfera muito estranha, mas a gente precisa ter essa esperança, né, de é. que dias melhores virão e que as coisas vão melhorar. E se a gente está unido aqui, isso aí é muito importante, porque sozinho a gente não chega a lugar algum. E é muito ruim quando a gente está enfrentando algum desafio sozinho. Então, é importante a gente estar aqui, tá? Então, muito bom. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Podem, participar e interromper a hora que vocês quiserem, para poder também falar sobre a percepção de vocês a respeito de algo que eu vou comentar com vocês hoje. Então, o assessment é uma ferramenta utilizada para transformar talentos em resultado. Porque muitas vezes a gente tem talentos, mas a gente não é bem aproveitado, né? E aqui eu vou falar um pouco do profissional, mas também do pessoal. Tá? Muitas vezes a pessoa passou a vida inteira exercendo uma função que ela não nasceu para ser aquilo. E tudo bem que tudo é treinável. A gente treina e a gente consegue fazer o que a gente quiser. Mas é muito melhor quando a gente descobre o nosso dom e o nosso talento, né? Por quê? Porque aí eu vou fazer um recrutamento assertivo. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas, né, enquanto vocês estavam trabalhando, ou hoje, quando vocês vão ser atendidos em uma clínica por um médico, e que às vezes você percebe que aquela pessoa ela está ali naquela função, mas ela não nasceu para aquilo. Ou também o contrário, que você fala assim: caramba, que atendimento maravilhoso. Essa pessoa tem um diferencial. E por quê? Porque ela faz o que ela ama e ela ama o que ela faz.
Então, isso é muito bom, porque esse recrutamento assertivo é a pessoa exercer uma função para o qual ela tem o dom, para o qual ela tem a potencialidade, porque todos nós temos dons, dom é presente de Deus. E quando a gente nasce, a gente recebe esse dom. E a gente precisa descobrir isso por causa do nosso chamado aqui na Terra, a nossa convocação, porque tudo tem um propósito. E quando acaba a nossa missão aqui, a gente passa para o outro plano, né? E por isso a gente volta a ser luz. Que a gente vai ficando meio nublado, né, durante a vida, e tem momentos que a gente está nebuloso, está chorando, está chovendo, né, na nossa vida, mas o sol vai voltar a brilhar e a gente precisa ter isso em mente. Então, esse recrutamento assertivo é importante, porque se eu faço esse teste e eu descubro o meu perfil comportamental, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma avó melhor, vou ser uma amiga melhor, uma filha melhor, e tudo melhor, né? Porque eu descobri qual é o meu perfil comportamental. E também é importante a gente descobrir do outro, né? Muitas vezes em uma empresa, as pessoas estão ocupando cargos errados, né? Então, se você pede alguma coisa para alguém e essa pessoa ela demora a fazer porque ela é mais comunicadora, é importante também a gente saber se comunicar. Mas tem uns que são mais planejadores, são mais analíticos, eles demoram, eles fazem planilha, eles querem tudo esquematizado. O outro já é o outro que faz. Não importa o planejamento, ele pega e faz, né? Então, cada um tem um perfil e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui, tá? Então, essa engenharia de equipes por comportamento, ela é muito boa. Então, vamos supor que aqui nós fôssemos uma equipe de trabalho e a gente está planejando em julho fazer uma viagem. Então, quem é que vai ver o roteiro? Quem é que vai ver as passagens? Quem é que vai ver quais os dias que a gente vai viajar? Então, se a gente conhece o perfil de cada uma, então Cleci vai fazer, ela vai ver o que que a gente vai fazer em cada dia da nossa viagem. A Cíntia vai fazer o planejamento. Então, cada uma tem um perfil, tá? E a outra é mais comunicadora, e ela vai entrar em contato com a agência. Então, é isso, é a gente fazer essa engenharia de equipes por comportamento, que cada um tem um comportamento. Então, por exemplo, eu posso ser uma comunicadora melhor, eu sou mais simpática, eu contato as pessoas, eu vou fazer esse networking para a gente ver o que, que a gente vai fazer. O outro gosta mais de ficar quieto na dele, de fazer o planejamento, ele e a planilha. E é isso. Tá? Então, a gente precisa trabalhar essa engenharia. Identificação de fatores motivacionais, o que que te motiva? Né? Então, me motiva eu fazer um exercício pela manhã, né? Tem um exercício muito legal que é assim, você fica em pé, tá? E você coloca as mãos para cima, assim, bem ereto no seu corpo, né? E isso é muito legal para a gente fazer 1 minuto por dia. Acordou, escovou o dente, tomou banho, aí você faz esse exercício. Aí você fica ereto, com a coluna ereta, durante 1 minuto só, tá? Se ficar mais, melhor. Mas 1 minuto, você vai colocar os órgãos no lugar. E aí é uma forma, né, de você já começar o dia de uma forma diferente. Outra coisa também que eu faço é isso aqui, é um olhinho essencial. É muito legal. É um olhinho de laranja, é um blend de laranja, alecrim e cedro. Aí eu coloco 2 gotinhas, eu faço uma inspiração e expiração durante 1 minutinho. Então, isso ajuda a gente a se acalmar, a gente a colocar os pensamentos em ordem, colocar a nossa vida em ordem. Então, identificar esses fatores motivacionais. O que, que te dá mais motivação? É fazer um exercício? É conversar com um amigo? É fazer uma meditação? Não estou falando de meditação aqui, de ficar, não é isso, não. É esse momento que a gente tira, 2 minutinhos, 3 minutos,
para a gente fazer uma inspiração e se conectar com a gente mesmo, né? Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo a inspiração e a expiração, eu não estou pensando em nada. Eu estou deixando a minha mente tomar conta Sim, só do nosso ato de respirar. Porque respirar para a gente é tão normal que a gente não para pensar o quão é, grandioso é o ato de respirar, né? Tanto que quem está com problema respiratório, ou quando a gente está, né, gripado, com algum problema assim, aí é que você dá valor, né? Porque enquanto a gente está no normal, a gente não valoriza. Mas o ato de respirar já é algo muito maravilhoso. E a identificação de potencialidades e pontos de melhoria. Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus dons e os meus talentos? E o que eu posso melhorar? Né? Onde eu estou desperdiçando a minha energia? Que às vezes a gente está desperdiçando energia com quem não merece e com o que não precisa. Né? Então, eu preciso identificar isso. Para quê? Para aumentar a minha performance. A minha performance como pessoa, a minha performance como profissional, a minha performance como amiga, como avó, como mãe, como tudo que a gente pode melhorar. Tá? Então, eu percebo, identifico qual é o meu, as minhas potencialidades e as minhas fragilidades. Onde que eu posso melhorar? Eu posso melhorar isso aqui? Ah, eu posso ser menos rude, eu posso ser mais simpática, eu posso ser mais compreensiva, né? Então, eu posso olhar no olho daquele que eu estou conversando, né? De sentar e conversar com meu cônjuge, com meu filho, com meu neto, com as pessoas com quem eu me relaciono e dizer assim, tá tudo bem com você? Você está precisando de algo? Né? Porque às vezes, gente, a gente tem pessoas perto da gente pedindo socorro e a gente não ouve, porque também esse socorro, ele é um pedido em forma de atitude, ele não é em forma de palavras. Então a gente precisa perceber quando é que a pessoa também está precisando. É que a gente está vivendo, como eu falei, uma atmosfera tão estranha que a gente fica mesmo desanimado. Tem dia que não dá nem vontade de sair da cama, né? Mas a gente precisa respirar e falar: caramba, eu vou prosseguir, porque isso tudo aqui vai acabar um dia, né? A gente vai para outro plano. Então eu preciso tentar melhorar e viver o melhor do que eu posso aqui na Terra. E aí, qual é a função dessa ferramenta? Essa ferramenta se chama Assessment. É uma ferramenta que ela tem por objetivo avaliar as principais tendências comportamentais, que são quatro. Eu já já vou falar sobre esses quatro comportamentos, e isso desde a Grécia, né? Então, a gente percebe isso. E saber onde estão agrupadas as maiores habilidades e talentos de uma pessoa. Bom, onde estão agrupados os seus maiores talentos? Então, eu tenho 10 áreas em que eu vou perceber onde que está concentrada a minha potencialidade. O meu, quando eu fiz esse teste, ele deu ali de um dom professoral, né, que é uma coisa que eu já pratico, que eu sou professora. Então, eu sou professora e sou advogada, mas o meu dom é muito maior como professora do que como advogada. Mas uma coisa acaba complementando a outra, né? Porque o fato de eu ser professora, isso me ajuda na advocacia, e a advocacia me ajuda eu ser professora também. Então, acabei encontrando uma convergência de interesses ali. E conhecer os perfis predominantes de uma pessoa. Por exemplo, quando os meus filhos nasceram, assim, o Bruno nasceu, foi o primeiro, depois de 5 anos, nasceu o Diego. Depois de 12 anos, nasceu a Duda. Então, a diferença da Duda para o Bruno é de 17 anos. A Duda é minha temporã. Temporão, temporão, né? Temporão. E por causa do tempo, né? Que muito, muito elástico o tempo de diferença dos meus filhos. Mas eu entendi que cada um tem um perfil. E aí eu fui estudar psicologia por conta própria. Por quê? Porque o filho não vem com manual de instrução.
Nosso neto não vem com manual de instrução, mas a gente precisa identificar nos comportamentos deles qual é a personalidade de cada um, né? Então, qual é a personalidade desse? Qual é a personalidade daquele? Qual é o perfil comportamental? Então, estudar isso também é uma excelente maneira da gente saber lidar com os desafios de cada um. Então, claro que eu, por exemplo, sou mais enérgica, sou mais agitada, né? Eu sou fogo puro, né? Então, se o fogo junta com fogo, já viu, né? Aí pega fogo. E já quem é mais tranquilo, né? Já vem uma temperança, um equilíbrio. Por exemplo, o meu filho do meio, ele é o oposto de mim. E a gente se dá melhor. Por quê? Porque fogo e nele não chega a ser a água, né? Ele é o ar. Mas se juntar fogo com fogo, às vezes, já viu, né? Aquela a gente bate ali de frente com aquela pessoa. O meu filho mais velho e a mais nova, eles já são mais parecidos comigo. E aí acaba tendo mais um pouco de conflito. Por quê? Porque pessoas parecidas acabam tendo essa zona de conflito mais preponderante. Então a gente precisa conhecer. Aí eu vou falar como é que funciona essa ferramenta, só para vocês terem uma noção, né? De depois vocês quererem, se vocês quiserem participar para outras pessoas, porque é legal a gente se autoconhecer. Essa avaliação ela leva cerca de 7 minutos. É um questionário que a pessoa vai responder. São 2 folhas de questionário, mas não é nada por escrito. Ela vai só marcar o xizinho. E ao final do questionário, o sistema ele fornece um relatório do seu perfil comportamental. E é um negócio interessantíssimo. São 3 folhas dizendo assim, ó, a Cíntia tem um perfil comportamental X. A Cíntia, quando era criança, ela gostava mais disso ou daquilo. Aí ele vai descrever quem é você, né? E é muito interessante. Quando eu recebi o meu, eu fiquei surpresa. Parece assim, como é que pode a pessoa me conhecer tanto assim, né? Mas não é a pessoa, é a ferramenta, né, que ela vai gerar um relatório conforme as informações que você está prestando ali naquele questionário. Né? E aí vem as informações detalhadas das características de cada indivíduo. É um negócio muito poderoso. E isso é uma ferramenta que pode inserir a pessoa de forma mais ágil no seu trabalho, no seu relacionamento pessoal e no seu cotidiano, né? Como que a gente vai lidar hoje em dia está muito difícil. A gente vai na caixa do supermercado, aí a caixa não anda, é a pessoa que demora, e demora a tirar um negocinho de dentro da. Ai, aí tira um, aí tira o outro, aí você está com pressa, você tem horário, aí se bobear, a gente já está brigando desnecessariamente. Né? Então, tá tudo muito corrido e as pessoas estão super estressadas. De vez em quando a gente vê aí um vídeo. Hoje eu vi um vídeo do motoqueiro brigando com o motorista de Uber. Gente, eles saíram no soco, né? Então, Nossa. assim, por quê? Porque as pessoas estão estressadas ao extremo. E tem gente que prefere nem sair de casa, porque, nossa, eu não estou aguentando, estou intolerante com determinados comportamentos. E aí a pessoa acaba não interagindo, né? Acaba se isolando e acaba ficando até um pouco depressivo, né, gente? Porque a gente se isolar não é bom. Não é bom a gente estar aqui conversando, a gente está trocando uma ideia, a gente está ouvindo coisa nova, ampliando conhecimento, que é uma forma também de turbinar o cérebro. E a gente precisa sair dessa inércia, né? E, óbvio, dias e dias. E o dia que você não está muito afim, respeite, ok. Mas às vezes a gente tem que se esforçar para sair daquela situação, porque a gente não escolhe o que vai acontecer com a gente, mas a gente escolhe como a gente vai reagir com aquilo que acontece com a gente. Né? Então, isso também é muito importante. E os 4 perfis comportamentais são esses 4 aqui: executor, analista, comunicador e planejador, que é o que eu falei. Aqui, nós 5 aqui, 4, né? 1, 2, 3, 4, somos 5. Então, aqui temos executoras. Eu, por exemplo, sou executora. Se falar assim, faz isso, eu vou fazer.
Tem um analista, que ele é o cara mais, né? Ele vai ficar observando, ele não vai falar nada, ele fica mais, né, na dele. O comunicador, que é aquela pessoa falante, ele fala com todo mundo, e o planejador, que é aquele que vai colocar tudo no papel. Como é que ele vai planejar e apresentar esse planejamento? E aí, são esses quatro, tá? Como eu falei, e nós vamos ver dentro dessa tabela aqui quem é quem e como é que isso surgiu. Então, tudo surge na Grécia e em Roma. Grécia e Roma, antiguidade clássica, tudo acontecia lá, certo? Então, berço da civilização. Eu tive a oportunidade de ir à Grécia agora em julho do ano passado, e foi uma felicidade só de ir lá naquela cidade alta, na Acrópole, né, que é aquela onde aconteceram aquelas batalhas, aqueles templos. Então é muito lindo ver o berço da civilização. Então os gregos já falavam dos quatro elementos da Terra, que são fogo, água, terra e ar. Né? E assim, como eu sou executora, eu já me identifico aqui. Eu sou fogo puro, né? Eu tô sempre não, mas assim, a maior parte das vezes eu tô animada, eu faço. Se alguém falar, vamos fazer uma palestra, eu faço. Vamos fazer uma aula, eu faço. Então eu tô sempre disposta, né? Tem o elemento água e tem a ver também com horóscopo, né? Que tem gente que se liga em horóscopo. Eu particularmente eu não me ligo, mas pode ser coincidência, eu me identifico também com o meu horóscopo, porque eu sou taurina, né? Eu faço aniversário em abril, eu sou taurina, e taurino é fogo puro também. É assim, sou muito legal, mas não mexe comigo não, né? Aí é mexer na casa de vespeiro. E a gente vai identificando esses quatro elementos. E se você perceber na Bíblia, quem tem hábito de ler a Bíblia, né, como não como independente de religião, tá? Mas a gente vê também esses quatro elementos, sempre quatro, 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 quatro. Aqui vocês vão ver, quatro, 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 quatro. Né? Na Bíblia, no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, assim como no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, são 66 livros que a Bíblia tem, né? Mas tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse 4, vão falar dos quatro animais, que são o touro, a águia, o homem e o leão. Então, sempre quatro, 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 quatro. Então, lá na Grécia, berço da civilização humana, temos os quatro elementos: água, fogo, terra e ar. Hipócrates foi um filósofo, também ele era da Grécia. E Galeno, um médico de Roma. Não sei se vocês já ouviram falar de um exame que faz, que é o nome do exame é um nome no direito, ele é muito comum. Eu dou aula de direito civil, aí eu falo com os meus alunos sobre um exame que se faz, que é docimásia hidrostática de Galeno. Não. Então, Galeno é um médico romano. Ele que inventou esse exame. Para quê? Para saber se a criança, quando ela nasce morta ou morreu, ela nasceu, respirou e morreu no minuto subsequente. Então, faz esse exame, que é um exame muito horroroso, que ele tira o pulmãozinho da criança, coloca num recipiente com água, e se o pulmãozinho flutuar, é porque houve respiração. Porque a primeira agressão que a gente sofre, a primeira dor que a gente sofre, é ao nascer, porque respirar dói. Enquanto a gente está no ventre da nossa mãe, a gente está respirando pelo cordão umbilical, né? Se alimentando pelo cordão umbilical. E a gente está compartilhando o nosso corpo com o corpo da nossa mãe. Mas quando a gente é tirado do ventre, ou sai, né, quando é parto normal, aí corta o cordão umbilical e a criança chora. Por quê? Porque ela vai respirar pela primeira vez. E aí vai abrir os brônquios e aí ela chora, né? E para saber se a criança nasceu morta ou viva, para questões de herança, que é um exame muito cruel, faz esse exame de docimásia hidrostática de Galeno, de colocar o pulmãozinho no recipiente. Se a criança nasceu morta,
é porque ela não respirou e aí ela não vai ter certidão de óbito. Só tem atestado de óbito quem tem certidão de nascimento. Aí ela tem um atestado, uma certidão de natimorto. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, quando a criança nasce morta, né? Então é natimorto. O natimorto, ele não tem direito a nome, ele só tem direito à sepultura. E aí ele não tem nascimento, portanto, não vai ter óbito. E aí o Galeno, que é esse médico romano, ele inventou, ele, né, elaborou esse exame para provar se a criança nasceu viva ou morta, se ela vai receber herança ou não, dependendo da situação jurídica que estiver inserida aquela família, aquelas pessoas, né? E aí eles, dois, Hipócrates, filósofo, e Galeno, médico, criaram os temperamentos. Não sei se vocês já fizeram teste para saber qual é o temperamento de vocês, né? Depois eu até te mando, Cíntia, que tem, Tá. é muito legal, tá? Porque a gente vai responder algumas perguntas e aí você vai se identificar. O que que é o colérico? O colérico é o fogo, né? É aquele, é a pessoa que ela explode, mas ao mesmo tempo ela é viva, ela tá ali, ela tá falando, ela tá brigando, mas ela tá brigando porque ela quer chamar a atenção das pessoas para as pessoas se posicionarem, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou colérica, mas nem sempre foi assim. Eu já fui melancólica, que eu chorava à toa, tudo eu chorava. E eu era muito, que até minha mãe falava, você parecia uma manteiga derretida, que é uma expressão que eu usava Uhum. antigamente, né? Porque tudo eu chorava, tudo eu ficava triste no meu canto, porque eu era inconformada com muitas coisas. Então eu era melancólica. Hoje eu já sou colérica. Por quê? Porque eu não choro com facilidade, eu sou muito ativa, porque eu mudei a minha, vamos dizer assim, o meu direcionamento de cérebro. Então eu consegui criar uma forma de me defender também, né? Então, hoje eu sou tipo 80% razão e 20% emoção. Não sei se chega a ser isso tudo, a diferença, a discrepância. Mas hoje eu consigo me enxergar muito mais racional do que emocional. E eu vou falar aí uma coisa para vocês: é muito melhor ser assim do que ser o contrário. Tem gente que é emocional aí sofre demais, né? Por quê? Porque tudo fica naquele desespero, naquela, ai, por que isso aconteceu? Ai, como é que vai ser? Ai, não sei o quê. Vai ser, entendeu? Se não for, você vai ter que dar seu jeito, porque o mundo não vai parar para enxugar nossas lágrimas, não vai. E a gente precisa reagir, né? Então, eles falaram sobre esses comportamentos, que isso é muito utilizado na psicologia, porque eu preciso saber qual é o comportamento. Meu marido, por exemplo, ele é um pouco fleumático, uma pessoa mais dramática, uma pessoa mais parada, mais devagar, né? Enquanto eu tô lá, pá, 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 enquanto eu tô com o pé no acelerador, ele tá com o freio de mão puxado. E aí, você tem que saber lidar, porque todo mundo tem seus defeitos e suas virtudes, né? Mas a gente precisa. O fleumático é aquela pessoa mais dramática, mais parada. O sanguíneo não, é o bom vivant, é o cara, o falastrão. E o melancólico é aquele que só vive chorando, né? Que vive reclamando da vida, que vive em depressão, que vive, ai, com aquela cara, né, de poucos amigos, que você dá um bom dia, tudo bom, bom dia, a pessoa, tá, tudo bem, vive de braço cruzado. Esse é o melancólico, né? Então, a gente precisa dar se conhecer e falar assim, o que que eu posso melhorar aqui? Poxa, eu não gosto muito de ficar falando, eu sou muito na minha, mas, poxa, o que que custa eu dar um bom dia de uma forma mais alegre, né, mais enfática? E o Carl Jung é um psicólogo, e ele fala, né, que o colérico ele é o produtor. O sanguíneo é o sensitivo, que é aquele que tem ele tem um comportamento sinestésico, a pessoa sente, né? Às vezes você tá ouvindo uma música e você se arrepia. Às vezes acontece isso comigo. Você ouve uma música que você sente aquela emoção, né? Ou você passa por uma situação, você sente aquilo no seu corpo. O corpo, ele fala, né? Quem é fleumático e terra, pé no chão, ele é mais intuitivo. E o ar
ele é mais analítico. E com isso, vamos para o comportamento DISC. O William Moulton Marston, que é o cara que desenvolveu, ele não desenvolveu a análise de perfil comportamental, mas ele mapeou o perfil comportamental. Esse cara, William Moulton Marston, que eu botei só o Marston ali, ele é o desenvolvedor daquele personagem da Mulher Maravilha, que todas nós achamos o máximo, né? Mulher Maravilha. Teve até um dia aí que eu vi no Instagram, assim, qual é a personagem feminina que você mais se identifica? Aí eu falei, gente, eu adorava a Mulher Maravilha, que ela era uma mulher, né, assim, ela prendia o cabelo com óculos, mas quando ela virava Mulher Maravilha, ela rodava, nossa, ela se transformava, né? Aí tocava aquela música, aquela mulher linda. Até o nome dela é Linda Carter, né? E aí ela tinha um objeto, né, que era o cinto. Ela tinha um cinturão, mas ela era uma corda, né? Não era o cinto, não, era uma corda. Lembram desse desenho, Lembro. desse filme? Aí ela colocava a corda assim, era a corda da verdade, né? Era isso mesmo, ela tinha um avião invisível É mesmo. e tinha corda. Ela laçava as pessoas e fala a verdade agora. E a pessoa falava a verdade, né? Que era o poder dela, porque todo super-herói tem um poder. Né? E tanto que, por que eu coloquei aquela minha imagem, né, que é um novo ensaio fotográfico que eu fiz, com a mão aqui? Porque é a mão aqui, a pose da Mulher Maravilha, ela é muito importante. Porque se eu não estou muito bem, eu dou um comando para o meu cérebro. Eu coloco a mão aqui e eu respiro fundo, estufo o peito e eu vou dar um comando para o meu cérebro que eu é que estou no comando. Porque eu não vou deixar situação nenhuma e ninguém, nada, me derrubar. Porque eu vou respirar, eu vou fazer a pose da Mulher Maravilha e vou seguir em frente, mesmo que não esteja tudo bem. A gente vai fazer ficar tudo bem. Ah, então não é ser hipócrita, mas é a gente dar esse comando para o cérebro. E ele, o inventor da Mulher Maravilha, é esse cara, William Moulton Marston, que desenvolveu o mapeamento do perfil comportamental. A pose de super-homem também ela é muito boa, tá? Que a pose de super-homem é você cruzar os braços e não cruzar o braço assim, né? Hoje na aula, eu estava dando aula de manhã, aí tinha um garoto lá atrás na aula, assim, esparramado na cadeira, como se estivesse na sala da casa dele, de braço cruzado. Eu falei, nossa, olha só como ele está interessado, né? Porque ele não me disse nada, mas o comportamento dele me disse, porque eu já estou ligado. Então ele falou, assim, eu penso assim, ele não está interessado no que eu estou falando. Tá tudo bem. Coitado do pai dele que está pagando a faculdade, né? E coitado dele que está ali, que não está aproveitando as coisas boas que eu estou falando. Sim. Mas eu não tenho ingerência sobre ninguém. O problema é dele. Eu estou fazendo o meu melhor. Se ele não quer, o problema é dele. É igual, por exemplo, quando a pessoa ela está com a perna balançando. Ela está se balançando. Isso significa, né, que ela não quer estar ali. Ela está com vontade de sair correndo às vezes. Né? Ou ela nem sabe, isso é inconsciente. Teve um dia que eu estava numa palestra, o cara mexendo na aliança. Eu falei, o casamento dele está em crise. Ah, Por quê? Ele estava tirando e colocando a aliança. Gente, isso tem uma leitura. E eu, como agora estou, agora não, né? Há algum tempo, eu fico prestando atenção na atitude das pessoas, no olhar. Por exemplo, quando você olha para a direita, você está conversando com alguém, aí a pessoa olha para a direita, para cima, ela está inventando. Ela está inventando. Quando você olha para a esquerda, acima, você está relembrando. Eu estou buscando na minha memória algo que aconteceu. Tá? E aí você percebe quando a pessoa está mentindo. Por que que quando a pessoa comete um crime, ela vai ser ouvida e a forma como ela fala, como ela gesticula, como ela olha, isso dá para perceber E, se ela e, tem ou não a ver com aquilo.
Tá com letra, Daí, letra aqui. É ele, eclesia? ele fala, Cleci, quem é que está falando isso? Eclesia. Ah, tá. Pronto. Ela Não, voltou. saiu do ar. Vamos, vamos, de novo, tudo. E Caiu. aí, gente, ele fala sobre essa plataforma DISC, né? Que tem a ver com isso que a gente está falando do perfil comportamental, com a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Né? Então, o que que você exerce no seu dia a dia? Você é dominante? Você influencia as pessoas? Você gosta de estabilidade, né? De uma tal zona do conforto? Ou você está conformado com as coisas que acontecem, né? Porque tem gente que tem esse perfil de conformidade, mora na mesma casa desde que nasceu, está no mesmo emprego há 30 anos e se orgulha disso. Né? Então, isso é um comportamento de alguém que é analítico, que é melancólico e que tem como elemento ar. Então, tenho certeza que vocês já estão se identificando aqui, né, com alguns desses comportamentos. E aí é a sequência, né? Dentro do coaching assessment, quem é fogo, quem é colérico é produtor, tem dominância e é executor. Quem é água é sanguíneo, é sensitivo, exerce influência sobre as pessoas e é mais comunicador. Quem é terra é fleumático, dramático, é intuitivo, quer uma certa estabilidade e é planejador. E quem tem o elemento ar como preponderante, ele é melancólico, analítico, observador, ele gosta de uma certa conformidade, de estar numa zona de conforto, e ele é analista. Tá? Então, e aí, vocês se identificaram, meninas? A gente não pode ser, a gente não pode ser um pouco misturado? Tem. Nós todos somos mistura, mas a gente tem um preponderante. Tá? Então, nós temos os quatro elementos, mais um prepondera. Né? E quando a pessoa está numa fase de transição ou de instabilidade emocional, profissional, financeira, ela vai ter uma mistura. Ela não tem um preponderante. Tá? Então, depende da fase que a pessoa esteja passando também. Mas nós somos uma mistura um pouco de cada um, mas um sempre vai preponderar. Né? Eu Então, sou qual terra. Oi? Cleci é Eu terra? sou terra. É, eu também acho que Dirce é o quê? Eu sou terra. Porque eu vivo planejando tudo. Tudo eu tenho que planejar. Eu Pé no pensei que chão. eu É, pensei que pé no chão. fosse comunicador, mas eu É, me atrapalhei porque eu não entendi bem aquele sanguíneo da água. Aham. O que que O, essa parte o ali? água é porque você é mais fluida. Você, por exemplo, se você está numa roda de pessoas que de alta classe social, você sabe se comportar. Se você está numa roda de classe mais baixa, você sabe se comportar. A água, no sentido de ser fluido, você se dá bem com todo mundo, né? Ah, Então, é ela isso. é, ela é. Então, tá não, vendo? porque Então, ela. Ela- não, vou te dizer o porquê dessa pergunta, dessa dúvida. Porque eu moro em frente ao mar, né? Mas eu gosto de ver a praia, mas não gosto de Sim, praia. não, Não mas não tem gosto nada a ver de gostar do mar. daquela Você água, é então eu tenho água. pavor de entrar na água. Eu não gosto. Não vou Ah, à gente, eu já piscina, adoro. não vou a nada. Não, piscina, nada disso eu gosto. Botou, cobriu a minha cabeça, acabou. Eu posso ficar assim, até ficar, mas tenho pavor, entendeu? Se cobrir a cabeça e eu me assusto, eu não vou. Eu vejo só. Por aí E olha eu que fiquei, interessante, né? é, Mas você porque entendeu eu que não tem acho nada a ver de gostar de água, de gostar de piscina, de gostar de mar? Tem a ver com a fluidez que você tem do seu comportamento. é. Então, tá tudo bem. Então, já me comunica, tá bom, eu sou nessa parte. a Eu Dirce é sou, água. é. Comunicador. A Dirce é água. A Dirce é água. E você, Cíntia? Eu acho que eu sou terra. Igual a Dirce. E sua mãe? Mãe, você é o quê? É igual a mim. Tem que fazer. Não, mãe, você é o quê? Acho que eu sou terra, né?
Eu acho que você é ar. Ieda, Acho que minha mãe é ar. eu também acho Ah, que sua mãe é ar. Eu também acho que ah, ela é ar. Ar. Eu acho que ela é ar. Hã? É, também acho. É mais melancólica, é mais conformada. Uhum. Você é daquele jeito assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre conformada não. assim. Podia calar a boca, mas eu não sou conformada, não. Então, de uma certa forma, você é, porque você cala a boca, você se conformou. Aí, isso não é legal, sabe por quê? Porque aí você está guardando aquilo. E toda vez que a gente guarda algo que a gente deveria falar, isso fica um bolo na garganta, ó, entendeu? Então, ó, de vez em quando a gente tem que, tem que soltar, porque não vai me fazer mal, não. Então, aí é mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa se cuidar em relação a isso também. Tá? Então, olha que legal, a gente aqui em reunião, nós cinco, a gente já tem como se identificar. A Então, Ieda é eu o sou quê? fogo, a Ieda é terra, né? Eu estou misturada, sabia? Então, isso ela falou, Mais a um gente é misturado. com raiva. O que É, que predomina? É, o que que predomina em você? Eu não sei. Eu acho que eu sou muito água e terra. Net dela é, cresceu. Pronto, Ah, voltou. meu Deus do céu, não vai sair mais não, né? Não, agora não. Ah, é água ou terra, é isso aí. Então, você está entre a água e a terra. Então, você é É, comunicadora, mas também é planejadora, né? sim. E cada um de nós tem um perfil. E aqui, gente, depois que a gente estiver nessa aula aqui, vai dar até para vocês identificarem as pessoas com quem vocês convivem. E fulano é isso, fulano é aquilo. Então, é legal, sabe, a gente se autoconhecer. Por quê? Né? Aí eu vou falar para vocês da assertividade dessa ferramenta, que é muito legal. Né? Então, a FINEP, ela considera essa ferramenta como inovadora. E tem uma validação de 97,97%. Então, ela tem uma assertividade pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E a USP ela já fez uma pesquisa científica que é 94,26% de assertividade. Então, quando a gente faz o teste, quase 100% de assertividade. Então, uma margem muito pequena de erro, né? Então, ela é atestada e aprovada pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, isso é muito legal, porque imagina se todo mundo que está entrando no mercado de trabalho fizesse esse teste. Se todas as pessoas, ao escolherem um cônjuge, fizessem esse teste. Não é um teste vocacional, mas é mais do que um teste vocacional. Diz que foi Não é muito só para o usada. Diz que muito usado, muito muito usada. usado. E aí, isso é muito legal, né? E essa modalidade do assessment, ela é uma modalidade mais moderna do DISC, que foi o que eu falei para vocês no slide passado. Então, os resultados da validação independem de sexo, né? Então, é tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Aqui a gente pode ver aí nossos filhos, nossos cônjuges, nossos netos, pessoas com quem a gente convive, independe de escolaridade. Por quê? Porque o resultado ele vai ser aquele resultado independente se você tem só o ensino fundamental ou tem o ensino médio, tem graduação, mestrado, doutorado, PhD, não tem nada a ver. Por quê? Porque o meu comportamento independe de escolaridade, de grau hierárquico, se eu sou chefe, se eu sou subalterno. E a idade? A partir de que idade a pessoa já pode fazer esse teste? 12 anos, tá? De 12 até, né, 80 a mais. E o tempo de vida profissional e área de atuação. Isso a gente tem sempre que estar se atualizando em relação a isso e se conhecendo. Esse fato da Dirce, que ela falou que ela não gosta de ficar submersa, isso deve ter alguma explicação disso. Eu não sei se você tem algum trauma de infância, alguma coisa que você já passou. Já. Então, Na onda já me cobriu, já. É o então, medo, aí é esse sempre o medo. é o medo, então, é o É trauma, que bem aquela mesmo. experiência não foi boa e você não quer arriscar repetir novamente, né? É. Então, isso te afastou de você aproveitar um mergulho no mar, que para mim não tem coisa igual, para mim.
tá? Um mergulho no mar, eu falo assim, um mergulho é um show uruca. Porque o mergulho eu saio renovada, né? Eu falei, cara, choruca, vai embora. Leva tudo, porque o sal é bom, né? Porque o sal ele leva todas as energias negativas e vai embora, né? Vai embora tudo que tem que ir. Porque eu me sinto renovada após um mergulho no mar, que não é igual um mergulho na piscina, não tem nem comparação, para mim, Você sabe por né? quê? Então, Sabe por quê? fala, Porque fala. é o mais parecido, a água do mar é igual ao nossa água amniótica nosso Do do líquido útero. amniótico. Ah, é? Do útero. É, é igualzinho. Não, eu não Por sabia. isso que a gente entra na água, vira criança, pula, faz um monte de coisa. É Tem verdade. essa explicação, mas é assim, a experiência que a gente teve no ventre, que a gente ficava na água. Então, a água, É o a mais gente vira parecido. criança. É Verdade. o mais Aqui no parecido. carnaval, no meu condomínio, teve a hidroginástica do carnaval. Gente, foi tão legal. Eu que não gosto muito de hidroginástica, aí estava animada, e todo mundo, de pessoas, crianças até as pessoas idosas, todo mundo se divertindo ali, porque realmente a gente vira criança, né? Então, isso, e eu adorei, Cleci, isso que você falou, que realmente a gente se remete ao útero e a É gente o vira útero da criança, mãe. né? É. Muito bom Legal. mesmo. Obrigada. E aí, Obrigada. gente? Muito legal. Eu adorei, que realmente é isso. A gente vira criança quando está na água, né? Nada, e brinca, e pula, e joga E água. Isso é muito ri, bom. ri muito, não sabe de quê, mas tá rindo. Uma coisa muito interessante. Isso mesmo, muito bom. Porque é Ai, muito bom ser criança, né? A gente tem a É, inocência e a ingenuidade. E ai, às vezes a gente é, tem que deixar vir à tona a criança que está dentro de nós. Então a gente tem que se conectar com essa criança, né? De trazer de volta à tona. E às vezes essa criança está ferida. E a gente precisa abraçar essa criança, né? Abraçar a si mesmo. E é como se a gente se imaginasse se ajoelhando perto de uma criança de 8 anos, que é você mesmo. E a gente se perdoar. A gente fala assim: olha, você conseguiu, né? Foi difícil, mas a gente conseguiu, né? De se comunicar com o nosso eu de 8 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30, de 40, e de cada faixa etária, que a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então é importante a gente trazer à tona isso, né? Então, onde estão agrupadas suas maiores habilidades e talentos, como constrói suas regras de conduta, os fatores motivadores, o relacionamento interpessoal, que é muito importante. Isso aqui que a Cíntia faz é maravilhoso, gente, né? Porque podiam estar, sei lá, em frente a uma TV, mas a gente está aqui isso mesmo. interagindo. Cara Com cara de certeza, idiota. assim, de 1 hora de aula, de cada quarta-feira, de cada encontro, mesmo que você não absorva 100% de tudo, você não goste de 100%, alguma coisa de boa você vai trazer, vai tirar. Tenho certeza disso, né, de cada aula, né? E isso é bom, a gente ter esse relacionamento interpessoal. As habilidades técnicas, habilidades e necessidades básicas, o ambiente de trabalho preferido, por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar em equipe, eu gosto de trabalhar sozinha. Então eu falo assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas eu faço o meu. A gente trabalha em equipe, mas eu gosto de ficar quieta, de silêncio. Eu tô com fone, tá vendo? Eu tô com esse fone. Eu fico com esse fone o dia inteiro. Eu gosto de silêncio. Então eu não gosto de gente conversando, de gente falando. Quando eu estou trabalhando, eu gosto de focar no que eu estou fazendo, né? E deixo meu celular sempre no silencioso, sempre, sempre, né? Então, cada um tem um jeito. Então, a gente precisa saber, né? E se conhecer. Como reage sob pressão? Eu reajo muito bem. Tá. Oi? que, Cleci? A gente tem que respeitar. Tem que Tem que respeitar. respeitar. Tem que respeitar. Respeitar, isso mesmo. Acabou. E Esse horário respeitar aqui é o meu. outro. Aí as pessoas nem andam aqui nas salas. É meu esse horário, eu aviso. Isso aí. Então, é aquele horário que você separou para você. Eu É, não quero ninguém transitando. É igual aqui, quando eu estou em não. aula, quando eu estou em palestra. Aqui em casa está em obra, né? Estamos pintando. Eu falei, gente, não vai poder entrar no escritório agora, eu vou dar aula.
Depois, ok. Mas o meu marido, minha filha já sabem, olha, a hora que eu estou ali dando aula é a minha aula, não me interrompa, né? Mas ele já sabe. E assim, como a gente reage sob pressão? Tem gente que não aguenta, eu reajo muito bem sob pressão. Se eu tiver que fazer uma coisa em uma hora, eu vou fazer, Eu também né? sou assim. E como é muito bom, né? E a gente aprende a ser assim. E como lida com mudanças e com ambientes mais voláteis. Voláteis é aquilo que vai mudando, né? Poxa, está mudando. Minha filha hoje começou um novo emprego. Aí ela estava lá na zona de conforto. Falei, minha filha, o tempo está passando. Você já tem 20 anos. Daqui a pouco você tem 30, né? E se a gente ficar onde a gente não está satisfeito, o tempo vai passando. E a gente se acostuma. Aí ela colocou currículo hoje e começou um emprego novo. Hoje, né? Pleno meio do mês, Beijo. 19 de março. Né? No meio do mês já começou. Né? E tá tudo bem. E aí, foi tudo bem? Tá tudo bem. Me recepcionaram bem. E é assim. Né? Então, a gente precisa se adaptar. Né? E o que é o comportamento? Eu coloquei que é o modo de se comportar, de proceder, de agir diante de algo ou de alguém, conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta seu ambiente, sociedade, sentimento, etc. Né? Então, como você vai lidar com determinadas situações? Então, é isso, é o conjunto de ações e reações. Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou agir mediante aquela situação que aconteceu? Né? Então, esse comportamento pode ser visto como um aspecto constitutivo da espécie humana, né? Uma relação entre o organismo e o ambiente. Então, como eu vou lidar com aquilo que aconteceu? Né? Ou eu posso me desesperar, ou eu posso me desestabilizar por um momento e depois colocar a cabeça em ordem e começar a agir. Né? Então, o comportamento é uma relação, uma interação entre questões ambientais e atividades de um organismo, né? Que são os estímulos, porque tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Por exemplo, a pandemia, a gente teve ingerência? Não, não teve. Ela aconteceu. Mas o que, que a gente tem que fazer? Se adaptar àquela nova situação e dar o nosso jeito. Olha aí, a gente está aqui online, e isso foi decorrente da pandemia. E a gente viu que isso facilitou nossa vida, porque evitou o deslocamento. Tem o pró e o contra, né? Tudo na vida. Mas é uma facilidade. Hoje eu vou atender um cliente às 19 horas, porque ele não podia mais cedo. E essa hora agora eu estava com vocês. Então eu só posso 19 horas. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu vou atender daqui. Então é home office. Né? E tá tudo bem. E a gente vai se adaptando, certo? Então, olha só, autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque se eu me autoconhecer, cara, eu sei quem eu sou. Então eu vou me autodesenvolver, eu não vou ficar marchando. Sabe o que que eu penso? Às vezes eu vejo a pessoa, ela parece que ela está marchando, mas ela não avança. Ela está lá, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, mas ela não sai do lugar. Ela só está marcando passo. Então, se eu me autoconheço, eu vou me autodesenvolver. E eu vou me autoaceitar do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, e eu vou aumentar a minha autoestima. Autoestima, olha o nome, é autoestima, estima de si mesmo. Tem gente que está com a baixa autoestima, está lá embaixo, está lá no alto. E tem gente que tem uma alta autoestima. Tá? Então a gente tem que melhorar isso para a gente crescer e melhorar a nossa autoestima. Então, eu me conheço, eu me autodesenvolvo, eu me autoaceito e eu melhoro a minha autoestima, vou elevar a minha autoestima. Porque, gente, lidar com pessoas com baixa autoestima é horrível, porque a pessoa ela não se aceita, ela não gosta de si mesma. Tá? Então, isso não é bom. Então, a gente já está assim, caminhando para o finalzinho, né? Já está 2 minutinhos, é porque falei, nossa, não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar, mas é um assunto muito interessante, né? E assim, aqui é uma roda, né? Todos nós temos um pouquinho de cada. Então, eu, por exemplo, tenho facilidade para iniciar qualquer coisa, né? Aí, dirigir e dominar.
Aí, quem é o analista? Aí ele está em conformidade com normas e procedimentos. E que bom que a aula está sendo gravada, que vocês podem depois revisitar esses slides para vocês compreenderem cada vez melhor isso aqui. E o outro tem facilidade para terminar, para servir, uma visão de mundo favorável, interagir, verbalizar, que é o comunicador, que é o que a Cíntia é. Né? Então, gente, a gente vai tendo essa rotatividade. Nós somos um pouquinho de cada um, mas com predominância de um especificamente. Tá? O executor, olha só. Então, o executor, como eu me intitulo, tá? Eu assumo as rédeas, os riscos, eu posso, sou incansável, sou um pouco impaciente e eu tenho foco na ação. O analista, ele toma notas, ele é preciso, ele quer informações, detalhes, ele é atento, que é o planejador, que é a Clecia. O pro- Perdão, a Clecia é a planejadora, né? Bom É. ouvinte, gentil, resistente a mudanças, não agressivo, paciente e moderado. E o comunicador? Entusiasmado, amigável, conta histórias, tem uma relação entre o emocional e o relacional. Né? Então, isso são características de cada perfil. Tá? Então, o assessment permite o autoconhecimento, levanta informações, entende comportamento, define estratégias eficazes e potencializa os resultados na sessão de processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que é legal, porque antes de eu contratar alguém, eu vou analisar qual é o perfil daquela pessoa. Eu não vou botar para ficar no telemarketing quem é fleumático melancólico, porque senão ele vai desanimar a outra pessoa, né? Então, assim, oi, tudo bem? Olha, eu estou querendo te ver. Não vai rolar, não vai. Então, essa pessoa que é mais parada, que é mais melancólica, ela tem que ficar numa função que ela não vai lidar diretamente com o público, porque senão não Escritório. vai dar certo, Tem que ser auxiliar de entendeu? escritório. Isso, tem que exercer uma função administrativa e não pode lidar com o público. Você vê, tem gente que está lidando com o público, mas está de cara feia, de mau humor. Meu Deus, melhora esse humor aí, minha filha. Não é possível, né? Porque está na função errada. Né? É. Aí, olha tudo que esse teste mede. Eu vou falar rapidamente, tá? Porque o nosso tempo já acabou aqui. A energia indica o pique que eu tenho para o trabalho e a facilidade de absorver o estresse. Então, é como mede a energia, porque vem assim, ó, como eu estou colocando para vocês aqui. O índice de exigência do meio externo mede o quão forte é a exigência do meio externo. Então, nós temos o nosso perfil interno e nossa percepção de como deveríamos ser para ter um desempenho melhor. Cobrança do meio externo. Então, como eu me vejo, como o outro me vê. E às vezes tem diferença, tá? E você às vezes se vê de uma forma e o outro te vê de outra. Maioria. Índice de aproveitamento, a maneira como a pessoa sente que suas habilidades estão sendo aproveitadas. Às vezes a gente percebe que a gente está desperdiçando a nossa energia. A gente está nadando, nadando, nadando e não sai do lugar. Né? Então, é o índice de aproveitamento. Como é que está o seu? Como está a sua moral? Esse índice indica o nível de autoaprovação em termos de desenvolvimento profissional. O índice de positividade mede a autoestima, olha que legal. Tá? Então, quando a pessoa faz o teste, vai medir se ela está com a autoestima lá embaixo ou está lá em cima. A amplitude, o ambiente preferido pela pessoa e qual é o ambiente importante para o desempenho dela. Olha, você desempenharia melhor suas funções aqui nessa questão administrativa, o outro falando com o público, o outro, enfim, cada um com o seu, tá? O tempo de resposta, que é o tempo que a pessoa leva geralmente 7 minutos, tá? No máximo. Ela foi verdadeira porque ela não respondeu com pressa, ela respondeu lendo cada opção, leva 7 minutos. O índice de flexibilidade mede com que facilidade a pessoa pode mudar o comportamento, aceitar e absorver novos conceitos. Tem gente que é avessa a mudanças, né? E porque a mudança ela gera um desconforto, né? Mas a gente precisa se adaptar. E qual é o meu índice de flexibilidade?
Será que a gente vai se adaptar? Então, a gente precisa também ter esse índice alto. Por quê? Porque as mudanças ocorrem e a gente vai acompanhando, tá? Então, esses são os gráficos. Assim ele aparece no teste, caso vocês queiram fazer, né? E é muito bacana. Eu indico, tá? Porque é muito interessante a gente se autoconhecer, tá? Esse é meu certificado, que eu tenho formação em análise de perfil comportamental e pessoal, né? Eu fui fazer um curso lá em São Paulo em 2020, já tenho 5 anos de formação desse curso, e foi muito legal para mim, como pessoa, só agregou, né? E compartilhando com vocês aqui o que eu aprendi e a forma que a gente tem de aumentar e melhorar, né? Então, quer saber qual é o seu perfil comportamental? Quer descobrir seus talentos, potencialidades e pontos de melhoria? Conte comigo, tá? E aqui eu já estou na pose da Mulher Maravilha, já sorrindo. No início eu estava na séria, né? É, Sim. Agora eu já estou mais, né? mais relaxada. Mais relaxada aqui. E, gente, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Compartilha aí, Adorei. Já tinha um Ana. tempinho. Compartilha Oi, aí. meu amor. Compartilha a tela. Tá, peraí. Ah, Interromper compartilhamento. melhor. Eu queria aquele Isso. teste de 3 folhas. Será que ela manda? Então, esse teste aí é o Coaching Assessment, que aí você vai fazer. Só que essa plataforma ela é paga, né? Custa R$ Ah, 47 tá. reais. Mas se vocês quiserem, eu mando para a Cíntia, aí vocês adquirem. É muito legal, tá? E vale a Tá. pena. Vão vir 3 folhas dizendo quem você é. E aí eu ainda mando o meu e-book sobre autodesenvolvimento e esse slide que eu passei para vocês poderem analisar junto com o slide a respeito do perfil comportamental, tá? Muito interessante. É muito. Gostei muito. Muito legal, não Ana, é? essa Muito. ferramenta hoje em dia é usada em seleção? É. Algumas empresas usam essa ferramenta. E eu indico que antes da pandemia eu estava dando essa palestra justamente para as empresas recrutarem funcionários, Uhum. né? Porque aí, quando você faz o recrutamento antes, você já sabe direcionar cada um para a sua função. Uhum. Porque depois que a pessoa começa, cara, fica Difícil. difícil você deslocar a pessoa de função. Não é melhor ser antes? É melhor. Aí as Melhor. empresas compram o acesso e aí aplicam para os funcionários. Por quê? Porque eu vendendo para a empresa é muito melhor, porque a empresa compra 50 de uma vez só. Entendeu? Porque o que eu fiz? Eu comprei o acesso à plataforma. Então, cada link é o preço do custo, é R$ 57, né? Então, cada link custa R$ 57. Se você entrar no meu site, acpinheiro.com, vai ver que eu estou comercializando lá por 97. Mas eu só tenho 50 links agora. Então, eu falei, eu quero Liquidar. esgotar esses links. Então, isso. Porque é uma forma que eu comprei, porque eu falei, vou querer atuar nessa área também. Só que agora tem tanta coisa para fazer que aí eu estou deixando isso um pouquinho de lado. Mas não é legal? Muito, muito legal. Muito. Muito legal. E que É, bom que eu te dei essa ideia, né? Porque eu já faço isso há 5 anos. E pois que é. assim, vai falar de coisas jurídicas, né? Mas Não, mas é isso muito aí bacana. é muito bacana, com certeza. Eu adorei. Que Super bom. Eu também adorei. Que bom, gente. Muito é, legal. Fico muito feliz por é. isso. Bom, obrigada, Ana. Muito bom. Por Obrigado. nada. Fiquem com Obrigada. Deus. Até a Se próxima. Deus quiser, que Se seja Deus breve, né? quiser. Que seja breve. Seja breve, isso. Beijão, Beijo, gente. Não Ana. esquece de parar de gravar, Parar tá? agora. Tá bom.